produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Carlos Henrique. Sejam todos bem-vindos. Olá, começa aqui mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Vamos juntos até meio-dia com o timaço de Carlos Batista para falar em esportes aqui na Bandeirantes, já convidando o amigo ouvinte a mandar a sua mensagem. 97102-1493, a sua mensagem de texto, e já ela vai pro ar. Agora, os destaques desta segunda-feira. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte faz 3-0 no 15 de Piracicaba e encaminha o acesso para a Série 2, ou na Série 2 para a Série 1. Nhoquim ainda não venceu por mais de 2 gols de diferença e vai precisar de feito inédito neste ano para tirar a vaga da Macaca. Hélio dos Anjos espera novas avaliações de Elvis, Matheus Silva e Felipe Amaral para o jogo de volta sábado no Majestoso. Coritiba oficializa a proposta de 7 milhões de reais e 2 jogadores por empréstimo para tirar Jamerson do Guarani. Regis não será incluído na negociação. Bug prepara pacotão de reforços com 12 jogadores e anúncio de Bruno Pivetti nos próximos dias. Internacional cai na semifinal do Gauchão. Caxias tira Colorado da disputa do título e vai enfrentar o Grêmio na decisão. Após a partida, confusão entre jogadores e torcedores chamou a atenção. Um torcedor com uma criança no colo agrediu o jogador do Caxias. Acabou viralizando essa imagem desse, dá para chamar de cidadão, né? Desse cafajeste em toda a rede mundial de computadores. Nos pênaltis, São Bernardo vence Mirassol por 4-2 e conquista a Taça Independência. Imprensa de Portugal aponta interesse da CBF por Jorge Jesus. Ex-goleiro Júlio César foi citado como intermediário da negociação, mas desmentiu a informação. O presidente da CBF disse após amistoso contra Marrocos que Carlo Ancelotti é favorito, mas treinador quer seguir no Real Madrid. Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. 97102-1493. O nosso WhatsApp está à sua disposição. Mande mensagem de texto de até aí umas 3 linhas para que a gente possa atender você. Já, tudo de Ponte e Guarani aqui na Bandeirantes. Agora, um rápido intervalo e voltamos já. Nossa área, na Rádio Bandeirantes.
Oferecimento Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Leandro Bolle. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o semifinal do Campeonato Paulista da Série A2. Jogando no último sábado em Piracicaba, a Ponte Preta venceu 15 por 3-0 no primeiro jogo da competição semifinal. Com esse resultado, a Ponte pode perder até por 2 gols de diferença no próximo sábado, 18 horas e 30 minutos no estádio Moisés Lucarelli, para voltar à elite do futebol paulista. No outro duelo da semifinal, ontem em Bauru, Noroeste e Novo Horizontino empataram por 1-1. Amistoso da seleção brasileira, jogando no último sábado com transmissão pela Band, o Brasil, em Tanger, perdeu para o Marrocos por 2-1. Eu destaco agora os principais campeonatos estaduais pelo Brasil. No Campeonato Gaúcho, está definida a decisão. Será entre Grêmio, que no sábado eliminou nos pênaltis o Ipiranga, e o Caxias, que ontem eliminou o Internacional também nos pênaltis. Já pelo Campeonato Baiano, a Jacuipense no primeiro jogo da final empatou por 1-1 contra o Bahia. Destacando agora também outros resultados, como na Taça Independência, Campeonato Paulista, empate por 0-0 no tempo normal entre São Bernardo e Mirassol, mas nos pênaltis o Berdô venceu o Mirassol por 4-2 e conquistou o título da Taça Independência. Faturou também R$400 mil. Pelo Campeonato Paranaense, Operário e Cascavel se enfrentaram na semifinal. O Operário venceu por 1-0 no tempo normal, mas nos pênaltis perdeu para o Cascavel por 6-5. O Cascavel fará a decisão do Campeonato Paranaense contra o Atlético Paranaense, que venceu a equipe do Maringá por 1-0. Destacando também que o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista acontecerá no próximo domingo, 16 horas, na Arena Barueri, entre Palmeiras e Água Santa. Alô, Ponte Pretano! O novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Pon TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Todo brasileiro ama o churrasco e festejar. Experimente os melhores sabores da Seara. Bife de linguiça, praticidade para o choripã perfeito e salsicha para grelha levemente defumada. Mais carne, mais suculenta. Primeira e única salsicha para churrasco do mercado. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre toda a variedade da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos atender Capucci, Leandro Renato, os nossos queridos clientes. Muito obrigado pela sua mensagem, viu? Você que mandou. Bom dia, meu amigo. Nega véia, é só alegria. Manda seu nome, companheiro. Manda seu nome, que eu tenho um prazer imenso aqui de falar seu nome. Bom dia, CH Aguinaldo de Americana. Confesso que não conheço o trabalho desse Bruno Pivetti. Estou preocupado e acho que teria nomes melhores disponíveis no mercado. Daniel Paulista, Conceição seriam as minhas indicações. Está registrado. Bom dia. Ótima semana, Edinho Casagrande, sempre aqui nos prestigiando. Muito obrigado pela sua mensagem. CH, dá até medo esse monte de jogador que vem para o Guarani. Eu já vi esse filme. Reinaldo de Paulínia. Flávio do Joaquim, de Joaquim Egídio. Obrigado, Flávio. Manda sempre seu nome. Bom dia, CH. O sincero. Tigrão o cara, Gleger o intelectual. Macaca está de volta para a elite. Temos muito gol a favor. Obrigado, bom trabalho, Edivaldo. Obrigado, Edivaldo. Está registrado aqui, como diria aquele lá de Piracicaba. CH Ponte não faz mais do que obrigação em voltar à Série A. Agora a diretoria tem a obrigação de pagar o que deve, liberar o transfer ban e contratar jogadores. Tandy Negrão. Obrigado, Tandy.
Esse pacotão de reforços do Guarani será só de pé de ratos. Manda o seu nome, meu amigo, por favor. Salve, CH, bom dia, boa semana. Obrigado para você também. O chaveamento que colocou Ponte e 15 foi uma infelicidade. São 2 times tradicionais e com torcida apaixonada. Um abraço, Zé Neves. Zé Neves, não é chaveamento, irmão, é número de pontos conquistados, cara. Então, mas está registrado, meu amigo, Zé Neves, o maior humorista que eu conheço. Amigo é o Zé Neves. Esse, além de ser amigo, gente boa, é talentoso. E é muito bom tê-lo aqui conosco, viu? É um orgulho pra gente, viu, Zé? Um abraço pra você. O que vocês acham do Daniel Costa da Portuguesa para compor elenco? Emílio Bortoletti de Montemor. Acho bom. Flávio já mandou aqui a sua mensagem. Bom dia, CH e amigos. Na minha humilde opinião, o 15 perdeu a vaga quando fez ser em casa. Abraços, Danley. Legal. A Ponte deu um grande passo, é verdade. Wagner, assim a festa vai ser completa. Muita humildade. Nossa, tem muita mensagem aqui, cara. Edson Elias, bom dia, CH. Destaque para o preparo físico da Ponte. Manda seu nome. É o Edson Elias. Parabéns a todos, obrigado. O que falam que é a obrigação de cobrar também a obrigação do Canielli, de ter largado a Ponte somente com 10 milhões de dívida. Manda seu nome, companheiro. Bom trabalho, Edson de Campinas, sou Ponte Pretano, como começa a venda de ingressos. Vamos informar aqui. Fique ligado que com certeza você vai ficar sabendo aqui na Bandeirantes. Isso aqui é política. Nilson de Campinas, negociação com Coritiba sem reze, é melhor não ter negociação. Eu também acho. Jamerson para o Coritiba, desculpa, a não ser que seja uma grana muito grande, né? Mas se der os 6 milhões, mais o resto dá para pensar. Eu penso assim, mas só que não decido absolutamente nada. 11h41 em Campinas. É hora da Ponte na Ponte. Vamos ouvir o contente, realizado, feliz Hélio dos Anjos, que concedeu entrevista coletiva ainda em Piracicaba. Ponte 3-0 no 15 lá em Piracicaba. Surpreendente e um resultado maravilhoso. Fala, Hélio! 3-0, difícil o jogo, não mudou nada para nós. Temos um segundo tempo dentro da nossa casa, com a nossa torcida, mas não ganhamos nada ainda não. Já falei para eles no vestiário. Tá todo mundo de folga amanhã, como já estava previsto, só que nós não podemos brincar com futebol. Futebol é surpreendente e ninguém vai surpreender a gente dentro de casa por falta de conscientização, que só falta um jogo para a gente recolocar a Ponte no seu devido lugar. Ô Hélio, ao final do jogo contra o Comercial, você disse na entrevista coletiva que não estava contente com o Gé e que já tinha falado isso para ele, que iria conversar novamente com ele. E você já respondeu, falou sobre ele, eu iria perguntar exatamente isso. Para mim, uma grande partida feita pelo Gé, muita vontade, muita disposição. Mas no final teve aquele lance ali meio criativo dele, aquela meio lambreta, que virou uma certa confusão. O que você tem a dizer sobre esse lance e sobre a atuação do Gé de uma forma geral? A atuação do Gé foi perfeita para a função dele. E o Flávio amenizou. Porque ele podia ter amarelado o central, ele fez de tudo. Ele fez um trabalho que é muito importante, que é o pivô. Então, com aproximação, então ele fez perfeito, ele marcou pressão. A chance que ele teve 2 chances. A primeira ele marcou, a segunda de cabeça foi sensacional, porque ele fez o movimento certo, devolveu a bola. É um jogador que está passando por um processo. Que dia que o Gé imaginava que ele ia jogar jogo pela Ponte Preta com 14, 15 mil pessoas no estádio. Eu tenho que ter um pouco de paciência com o Gé. Nós temos. Essa semana foi uma semana que foi de muita cobrança em cima dele, mas cobrança enaltecendo o que ele tem de bom. O Gé não tem nada ainda. Não tem nada que eu falo para falar que ele é jogador de futebol. Então, eu entrei, na semana passada fui eu que entrei, porque foi após a bobagem dele. E nessa semana eu autorizei o Guilherme a ter uma conversa com ele pedagógica. Sabe, uma conversa pedagógica, que é a conversa para mostrar uma realidade que ele não conhece. Sabe, o Gé não foi no jogo nosso. Foi o único jogador que não foi no jogo nosso e estranhei. Eu estranhei, porque eu gosto de todo mundo aqui. Hoje eu trouxe a minha comissão técnica toda para cá. Normalmente não vem, mas hoje eu trouxe. O clube trouxe a minha comissão técnica. A questão do Gé, o processo do Gé é de que ele, tudo para ele é novidade. Então, ao ele não ir no jogo, nós cobramos isso. Pablo estava lá, todo mundo estava, os meninos, todo mundo. E aí? Sabe por que ele não foi? Com medo. Ele não foi com medo. Ele falou, Guilherme, arrebentaram comigo nas redes.
quase me mataram na rede, então eu estava com medo de ir e alguém me bater. Quer dizer, olha que ponto também, né? Para com isso, torcedor, para com esse negócio, sabe? Essas coisas não existem no futebol. É a única coisa que eu não gosto de relacionado àquele tido como torcedor que não é torcedor. Como é que eu vou desmoralizar o que é meu? Sabendo que o Gé já tem 23 anos, mas Gé, gente, Leonaldi é mais preparado para futebol do que o Gé. Amaral é mais preparado para futebol que o Gé. Maurício, que está aqui com a gente, é mais preparado que o Gé. Por quê? Tiveram trabalho de base. Jogaram futebol na Ponte Preta e em outros clubes desde 10, 12, 13 anos. O Gé, a gente jogava em campeonato de favela, com todo respeito, que são campeonatos fortíssimos, nós sabemos disso, os campeonatos de favela, de amadorzão. Ele ganhava dinheiro, ele vinha aqui e jogava na Tapirense. Por exemplo, o jogo era sábado, domingo, ele jogava num campeonato lá da Brasilândia, daquela região lá. Então tudo para ele é novidade, só que ele tem muito a crescer. É o 9º gol, mais um pênalti nele. E agora a gente tem que apoiar sempre mais, puxando a orelha. E o lance dele? Não gosto. Eu acho que tudo bem, faz parte, é o futebol malandro, mas não tem necessidade. Não tem necessidade e ele também já escutou sobre isso. Ótimo, Hélio. Concordo 100% com você, mas é o processo de formação do atleta. Precisa ter paciência com o Gé, porque ele é bom menino, bom jogador, mas ele ainda precisa se estruturar como atleta profissional. A Ponte venceu sem nenhuma discussão. 3-0, dominou a partida, principalmente no segundo tempo. Ponte encaminha a sua volta para a primeira divisão, mas não está decidido ainda. Tem mais um jogo e esse jogo será sábado. Deixa eu convidar aqui Valdemiro Gomes para falar da Ponte, dos 3-0 e também a projeção para sábado que vem. Fala, Tigrão! Bom dia, CH, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes, uma vitória até surpreendente pelos números. A gente esperava uma vitória da Ponte lá em Piracicaba no último sábado à tarde, mas o placar surpreendeu. Eu esperava um jogo mais difícil, esperava um jogo mais equilibrado, mas a Ponte fez o jogo ficar à sua feição, especialmente no segundo tempo. Primeiro tempo, jogo mais igual, mesmo assim as principais oportunidades foram da Ponte. Teve um chute do Arthur, bom atacante liberada pelo lado direito da equipe do 15, que driblou o Amaral por 2 ou 3 oportunidades, trouxe para dentro, bateu, a bola passou lambendo o poste direito do Kaique França. Fora isso, a Ponte teve 2 ou 3 boas oportunidades, na maior parte das vezes sempre com a chegada de muita qualidade do Matheus Jesus. Veio o segundo tempo, e aí a Ponte descarregou para cima do 15. Me pareceu a Ponte até poupando um pouco de energia física no primeiro tempo, para depois, na segunda etapa, abrir o turbo e partir para cima da equipe de Piracicaba, que através do seu treinador Kleber Gaúcho, ainda mexeu na equipe, abriu um pouco o time, colocou mais atacantes, achou que era hora de dar a blitz na Ponte, mas foi surpreendido pelo volume de jogo, pela verticalidade, pela agressividade ofensiva da equipe da Macaca, que fez 1, 2, 3 e poderia ter feito muito mais. Uma apresentação realmente impecável da Ponte no segundo tempo, e agora está corretíssimo o técnico Hélio dos Anjos. A Ponte está com um pé e 3/4 do outro na Série A1 do Campeonato Paulista para o ano que vem. Mas está certíssimo, Hélio, de pregar a humildade, de não perder a mobilização e de dizer exatamente isso que está dizendo no seu discurso, até para não dar combustível para o adversário. Ou seja, nada está definido, foi apenas o primeiro tempo do pega, e a Ponte no próximo sábado, 18h30, tem tudo para fazer uma grande festa no seu estádio. Para isso, vai precisar estar concentrada, vai precisar respeitar o adversário e jogar um futebol parecido com aquele que nós vimos lá no último sábado. Quanto ao 15, ele vem como franco atirador, não tem mais nada a perder. A sua própria torcida, na sua maioria, já jogou a toalha, inclusive começando a se desmobilizar no próprio dia do jogo, já indo embora bem antes do apito final que encerrou a partida no Barão da Serra Negra. Então, é uma situação difícil para o 15, que ainda não ganhou nenhuma por mais de 2 gols de diferença, e é o que ele precisa, pelo menos 3 gols para levar por pênaltis ou 4 gols de diferença para matar nos 90 minutos.
Convenhamos, é muito difícil que isso venha a acontecer e o Hélio dos Anjos está aí, esperando reavaliação médica, né? De Amaral, que saiu contundido, do Matheus Silva, que se contundiu, zagueirão, vem muito bem no campeonato, se contundiu no jogo de volta contra o Comercial, e o próprio Elvis, que me parece ter sido poupado para não agravar a contusão. Esse tem tudo para estar em campo no próximo sábado em Campinas. Sensacional a vitória da Ponte em Piracicaba e a gente espera que o time não se desconcentre por conta da aparente facilidade da vitória lá. Aqui pode ser tudo diferente, o 15 vem para se jogar para cima da Ponte, vem como franco atirador, vem para tentar reverter uma vantagem quase impossível, mas não impossível. A Ponte que se cuide, que respeite, que se mobilize e que confirme tudo aquilo que o seu torcedor quer no próximo sábado, ou seja, a volta triunfal já no primeiro ano de Série A2 para a Série A1, para a elite do futebol paulista, CH. Obrigado, Tigrão, pelos seus comentários. Ponte e 15 sábado no Majestoso, e o chão com certeza vai tremer. É a possibilidade muito grande de a Ponte no sábado voltar à primeira divisão. Hora certa, eu confirmo, 11h50 em Campinas. É hora do Bugre da Band. Vamos conferir a segunda-feira do Guarani. Estou convocando Vladimir Catarino. Fala, Vlad, bom dia. Oi, CH, bom dia a você, bom dia ao ouvinte ligado no nossa área, em especial ao torcedor do Guarani. Informações do Bugre, que se prepara para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Coritiba oficializou a proposta pelo lateral esquerdo Jamerson. A equipe paranaense está na frente na disputa com Santos e São Paulo pelo atleta. De acordo com informações obtidas pela reportagem do portal Carlos Batista, o Coxa ofereceu 7 milhões de reais e 2 jogadores por empréstimo, com pagamento da maior porcentagem dos salários. O atacante Fabrício Daniel, que tem salários de 130 mil reais mensais, e o volante Bernardo, de 21 anos, recém-saído do Sub-20, são os atletas que serão incluídos na transação, caso o Bugre aceite a proposta. O Guarani pretendia incluir o Meia Regis na negociação, mas não houve acordo com o atleta. O Regis quer disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, recusou, portanto, a possibilidade de jogar a Série B pelo Guarani. O Jamerson CH tem 24 anos e se destacou na Série B do ano passado. O jogador estava emprestado ao Guarani pelo Azures, do Paraná. Por causa da performance do lateral esquerdo, o Bugre comprou por 400 mil reais 50% dos direitos econômicos. O contrato é de 3 anos. Com 7 assistências, o lateral foi líder na Série B nesse quesito. O Guarani também segue em negociação com o Palmeiras para vender os direitos de Richard Rios. O jogador até já se despediu dos colegas e aguarda a liberação do agente dele para fazer exames médicos no time da capital. E Giovanni Augusto também está de saída indo para o Vitória. Com tantas saídas, fica a pergunta: quem virá? Quantos virão? O Guarani deve apresentar nos próximos dias um pacotão de reforços, de 3 a 4 laterais, 2 volantes, 2 zagueiros, 2 ou 3 atacantes e um goleiro. Portanto, reformulação total na equipe do Guarani. Com isso, também dispensas vão acontecer. Leandro Vilela, por exemplo, já foi liberado para procurar um clube. O Guarani não tem interesse em ficar com o jogador. Outros que devem sair: o volante Lima, o lateral esquerdo Mike e o atacante Nicolas Careca. E por fim, CH, o Bruno Pivetti será oficializado como técnico do Guarani nos próximos dias. Campineiro, o treinador de 39 anos é declaradamente bugrino e tinha como uma das metas da carreira dirigir o clube do coração. Vai fazer isso ele que estava na equipe da Chapecoense. Falamos do Guarani aqui no Nossa Área. Obrigado, Vlad, pelas suas informações. Agora o Tigrão voltando, só que agora falando do Guarani. Fala, Tigrão. O engraçado desse negócio do Coritiba com o Jamerson, né? Vem aí, oficializa essa proposta de 7 milhões. Eu acho boa proposta, hein? 7 milhões, mais um empréstimo de 2 jogadores. Precisaríamos também saber qual é o perfil desses jogadores, qual a qualidade, quem é que são os jogadores, se podem efetivamente ajudar aí o Guarani a fazer uma boa campanha na Série B, ou se vem aí como contrapeso para compor elenco e não terão condições de jogar, de brigar pela titularidade. Então isso precisa ser melhor avaliado, mas independente de quem sejam os jogadores, os 7 milhões me parece uma boa proposta. Mas é engraçado, porque o Jamerson veio lá do Azures. E de onde é o Azures? Do Paraná.
E o Azures disputa o quê? O Campeonato Paranaense. E o Azures jogou contra o Curitiba? Jogou contra o Curitiba. E o Jamerson não chamou a atenção de ninguém? Tá aí. Às vezes o cara tá com o produto, entre aspas, à sua disposição e ele passa batido na gôndola e aí o vizinho que chega depois é que leva. E o vizinho que nem frequenta aquele supermercado. Fazendo aqui, claro, uma analogia, já que a negociação de jogadores parece realmente que é uma espécie de mercadoria, mas a gente sabe que estamos falando aqui em linguagem figurada. Então o Guarani, que não acompanhava o jogador mais a miúde, teve as informações, teve a competência de ir buscar, de trazer um jogador de muita qualidade e que os grandes clubes do Paraná não observaram. Agora, para repatriá-lo, entre aspas, ele que é da Bahia, repatriá-lo ao seu estado de origem, que é o Paraná, o Azures, indo para Curitiba, para a capital e para um dos grandes, para uma equipe de Série A do Campeonato Brasileiro, o Curitiba vai ter que meter a mão no bolso. Então alguém lá deu vacilo, alguém lá acabou dormindo no ponto com relação ao Jamerson. E aí vem o Bruno Pivetti, está confirmado, é questão aí burocrática, assinatura de contrato, mas deve estar em Campinas hoje para sacramentar tudo. E o Guarani, bem à afeição do Rodrigo Pastana, que não gosta de ficar anunciando nada, nenhuma contratação, nenhuma especulação, antes de que tudo esteja absolutamente certo, de que tudo esteja absolutamente no papel e assinado, deve preparar aí um pacotão de 12 jogadores para os próximos dias. Então, treinador novo, pacotão novo, pouco mais de uma quinzena aí para que o Guarani prepare. Hoje já é dia 27, né? Então o campeonato começa no meio de abril, hoje é 27 de março, então o tempo é curto, mas é suficiente, até porque uma base, pelo menos uma parte da base aí vai ser mantida. E só um detalhe, essa questão do Jamerson, o Coritiba já disse que inclui 2 jogadores por empréstimo, mas não quer nem falar de incluir, né, nessa dupla que deve vir para Campinas, caso o negócio venha a ser concretizado, não quer nem especular da vinda do Regis, que está nos planos da equipe do Coxa Branca para as disputas que vêm por aí, principalmente da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, fica essa expectativa muito grande para as próximas horas ou para os próximos dias, para a gente saber com quem é que o Guarani efetivamente vai poder contar, né, para os próximos dias aí, para tentar realmente fazer uma campanha tranquila, fazer uma campanha de briga por acesso, inclusive na Série B que está chegando. É um momento de muita esperança do torcedor do Guarani de que o elenco seja montado de forma competente e que possa fazer uma bela campanha, e a expectativa cresce a cada dia, até porque está todo mundo correndo contra o relógio. Tem que entregar rapidamente o elenco fechado para o próximo treinador, para que haja tempo hábil no sentido de fazer com que esse time entre com algo de entrosamento e com expectativa de boa campanha no Brasileirão da Série B, que agora está na tela da Band, em canal aberto, para nossa alegria, para nossa satisfação, e eu tenho certeza que o trabalho, mais uma vez, vai ser espetacular, CH. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Todo brasileiro ama churrasco e festejar. Experimente os sabores da Seara e deixe o seu churrasco com muito mais requinte. Confira a linha completa de linguiça 100% carne suína com os temperos mais amados pelos brasileiros: chimichurri, alho e ervas e apimentada. Seu churrasco será uma verdadeira celebração com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre toda a variedade da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara. E experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Leandro Boles. A ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória da Ponte 3-0 no último sábado, semifinal, primeiro jogo do Campeonato Paulista da Série 2, jogando no estádio Barão da Serra Negra em Piracicaba. A Ponte de Kaique França, Luiz Felipe, depois o Everton, Fábio Sanches, Arthur, depois Edson e Júnior Tavares, Felipe Amaral, depois Ramon Carvalho, Leonaldo, Matheus Jesus e Cássio Gabriel, depois Guipira, Pablo, Diego e Gé. Já o 15 de Alain, o Wellington, João Maestro, Ian Carto e Eric Daltri, depois Enzo, Samuel Andrade, Vitor Braga e Lucas Santos Xavier, depois Lúcio Flávio, Arthur Anderson Cavalo, depois Maicon Aquino e Iacovelli, depois Jonathan Marino. Os gols do jogo, todos no segundo tempo. Matheus Jesus cobrando pênalti aos 9 minutos. Gé aos 19 ampliou e Ramon Carvalho aos 38 definiu a vitória da Macaca 3-0. Público no Barão da Serra Negra, 10.659 presentes. A arbitragem de Flávio Rodrigues de Souza. Esta ficha técnica de 0 para o 15, 3 para a Ponte Preta. Primeiro jogo semifinal do Campeonato Paulista da Série 2. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Rede Bandeirantes de Rádio. Fraquíssimas, como se esta média, como se esse percentual